Atos capítulo 13. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 2. O capítulo de hoje inicia relatando que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eram homens de Deus, separados por ele para uma obra especial. No entanto, não era uma obra apenas local, ela precisava avançar. E sob a direção do Espírito Santo, 2 homens foram escolhidos para fazer a primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo. Por 2 vezes, Lucas escreveu que aqueles homens estavam jejuando. Na primeira vez ele disse que eles serviam e jejuavam, e na segunda, que jejuavam e oravam. A prática do jejum deve fazer parte da comunhão do cristão. É fácil? Não mesmo, porque o jejum mexe com o nosso apetite. E quando relembramos que foi por Eva ceder ao apetite que estamos neste mundo de pecado até hoje, percebemos que não se trata de algo fácil e nem tampouco algo inofensivo. Em 2016, um japonês chamado Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. O pesquisador revelou ao mundo os benefícios do jejum, de como é benéfico à saúde o jejum praticado sistematicamente e como pode prevenir diversas doenças, como Alzheimer e Parkinson, além de promover excelentes benefícios ao funcionamento do cérebro e de ser tão importante para o nosso corpo quanto é o exercício físico. E tendo conhecimento de que é através da nossa mente que o Espírito Santo fala conosco e nos revela a sua vontade, vejamos o que Ellen White escreveu há mais de 100 anos atrás. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. The Review and Herald, 11 de fevereiro de 1904. Meus irmãos, a rica mensagem de saúde que temos em mãos tem sido tão ignorada que Deus tem feito as pedras clamarem. Vivemos em um mundo extremamente afetado por doenças que nossos avós e até nossos pais nunca tinham ouvido falar. Barnabé, Saulo e os demais companheiros compreenderam que o jejum não apenas os fortalecia fisicamente e intelectualmente, mas, sobretudo, espiritualmente. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles viajaram até chegarem em Salamina e de Salamina a Pafos, também na companhia de João Marcos. Naquele lugar, o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, mostrou interesse em ouvir a palavra de Deus. Contudo, seu mágico pessoal, uma espécie de feiticeiro particular, se opôs ao interesse do procônsul, procurando afastá-lo da fé. Então Saulo, pela primeira vez chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse o que nenhum cristão teria coragem de dizer, não fosse pelo poder do Espírito. Palavras fortes, de dura exortação e de juízo, que prontamente se cumpriu. E se o procônsul ainda tinha alguma dúvida quanto à doutrina que pregavam os apóstolos, a cegueira de Elimas o fez crer e ficar maravilhado com a doutrina do Senhor. Recebendo a liberdade de falar em Antioquia, Paulo dirigiu àquela atenta congregação uma palavra de exortação. E a primeira coisa que pediu foi silêncio. Logo após disse: ouvi. Porque para que possamos ouvir, primeiro precisamos nos calar. E isto requer constante disciplina e esforço. Quando jejuamos, enviamos uma mensagem ao nosso cérebro de que ele vai precisar trabalhar de forma diferente e, sob a expectativa de algo novo, ele se aquieta. O jejum é como colocar uma mordaça na boca da mente e ativar a melhor captação de som de seus ouvidos. Deus nos chamou para uma missão tão especial quanto a de Barnabé e Paulo e a de Israel no deserto. Homens e mulheres segundo o coração de Deus,
que têm prazer em fazer a sua vontade, que não temem em chamar o pecado pelo nome, ainda que ameaçados e perseguidos, que exaltam a Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que por entenderem ser santuário do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, fazem o possível para preservar a saúde do corpo. Há uma frase de Charlene Kemmerling que diz: os cristãos estão perdendo seu poder e influência, porque estão perdendo sua característica de separados. Você e eu fomos separados por Deus para uma obra grandiosa, que pode ser a última grande obra, e a porção dobrada do azeite só será concedida mediante incessante busca e humilde entrega. O jejum e a oração podem não ser pontos de salvação, mas bem que funcionam como luzes que nos indicam o caminho para casa. Jejuemos e oremos conforme a orientação de Jesus, em Mateus 6, do 5 ao 8 e do 16 ao 18. E ainda que perseguidos e maltratados, seguiremos em frente, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Bom dia, chamados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.